Temos aqui um épico fascinante. Duna Parte 2 é extraordinário. Paul Atreides se reúne a Chani e aos Fremen enquanto busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família, enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo. Ele deve evitar um futuro terrível que só ele pode prever. A direção é do Denis Villeneuve, ele dirigiu o primeiro Duna, Sicário e o meu favorito, Arrival. E ele é um diretor muito conhecido e que prova de que um blockbuster pode sim ter momentos de beleza artística, reflexão, filosofia e um acabamento técnico impecável. E fazer a adaptação de um dos nomes mais importantes da literatura em ficção científica, o grande Frank Herbert, é um desafio extraordinário, porque é uma literatura que apresenta um peso psicológico, filosófico e político muito denso. Principalmente porque no livro, além da literatura dos diálogos e da narração, a gente conseguia também ler os pensamentos de todos os personagens presentes. E passar isso para a telona é muito difícil. Eu já fiz uma crítica da primeira parte do Duna, uma das minhas primeiras críticas do canal, e tá lá no canal Sala 237, vou deixar o link aqui para você assistir. Duna já foi adaptado ao cinema nos anos 80 com a direção do David Lynch, que foi um fracasso e é um filme de 3 horas que cansa bastante na hora de assistir, e também teve nas mãos do Jodorowsky, um grande diretor, que fez uma adaptação de 12 horas no papel, porque nunca realizou concretamente, se tornando, no fim das contas, um documentário muito bom, por sinal, de 1h30. Vale conferir as duas produções para experimentar as duas áreas artísticas desses dois grandes diretores, adaptando de Duna. Voltando para a versão do Denis Villeneuve, a primeira parte de Duna serviu como base para a introdução àquele universo, àquela atmosfera. Então, apresenta-se o conflito, os personagens, as intenções de cada um dos personagens e termina-se de uma maneira até brusca, na minha opinião, e eu acho que foi a intenção do Villeneuve, porque a segunda parte torna-se um épico extraordinário. A primeira parte tem contemplações psicológicas e filosóficas, a segunda tem, mas a primeira é muito mais densa nesse sentido para a criação de base daquele universo, mas aqui tem momentos épicos, momentos de ação muito satisfatórios para o espectador que já esperava em torno de 3 anos para que esse momento chegasse. E é interessante porque o Villeneuve, ele simplifica algumas coisas e filtra algumas partes presentes no livro para um melhor entendimento ao espectador dentro daquele universo. E o diretor toma um cuidado para relembrar o espectador quais são os momentos finais da primeira parte e qual é a ligação da primeira com a segunda. Após os conflitos anteriores da primeira parte de Duna, Paul Atreides, interpretado pelo Timothée Chalamet, tem a missão de recuperar todo o império conquistado pelo pai e também libertar o povo do planeta Arrakis. Uma coisa interessante no filme é o fato de apresentar uma pessoa branca vinda de fora de outro planeta com a missão de conquistar aquele universo e ao mesmo tempo libertar um povo que se originou naquele planeta. Isso é um conflito interessante aqui. Há uma bela discussão sobre o colonialismo aqui presente, abrindo espaço para as muitas camadas presentes nesse filme. A tensão psicológica dentro de sua atmosfera ainda é presente, principalmente no uso belo da edição, da criação de mundo e da trilha sonora impecável e transcendental de Hans Zimmer. Figurino, fotografia, o design de produção muito inspirado em artistas como Giger, que também serviu de inspiração para o filme Alien, o Oitavo Passageiro. A beleza das paisagens desérticas nunca foi tão bem visualizada aqui presente, nunca foi tão bem fotografado aqui presente. Eu acho que antes disso seria Lawrence na Arábia, que também apresenta belas paisagens desérticas. E aqui é muito interessante, porque o vazio presente naqueles desertos cai muito bem a questão do vazio de cada um dos personagens. Ao mesmo tempo que eles estão em conjunto, a gente vê o conflito interno de cada um, principalmente com o personagem do Paul Atreides e também de sua mãe, interpretada pela Rebecca Ferguson.
ainda que tenha planos abertos mostrando a grandiosidade daquele universo impressionante, eu acho que os momentos mais interessantes são quando a câmera está colada nos personagens. Os closes presentes são muito impactantes aqui, são muito precisos. Uma das cenas mais marcantes do filme é a cena em que o Timothée Chalamet, o Paul Atreides, finalmente vai domar uma daquelas criaturas gigantes, uma daquelas minhocas gigantes que eu agora não me lembro o nome. No primeiro filme, quando a gente vê pela primeira vez aquela criatura, a gente não imagina que aquela criatura pode ser domada. E eu lembro naquele famoso frame em que a boca dela enquadra inteira na tela e ela gigantesca naquela tela de cinema, é impactante aquilo ali. Como um ser humano pode domar um ser daqueles. E nessa parte ele finalmente consegue domar essa criatura com o auxílio do Javier Bardem e da Zendaya, mas ao mesmo tempo ele tem que domar sozinho. E a edição presente nessa cena é muito legal, faz a gente sentir na pele aquela criatura sendo controlada pelo Timothée Chalamet. O Timothée Chalamet é um dos grandes destaques do filme. No primeiro filme, ele apresenta toda aquela juventude. Ele sabe que um dia vai dominar todo aquele universo e na segunda parte do filme, o peso do seu dever cai bruscamente sobre os seus ombros, o que aumenta a tensão psicológica do personagem. Mais ainda porque o personagem ele tem visões do futuro, bruscas e muito simbólicas e que acrescenta na atmosfera tensa e psicológica do filme, mas que são parte muito importante para o andamento da trama. E ele acredita que se ele reconquistar todo aquele império de seu pai, muito caos vai surgir daqui para frente. A química do personagem com a Zendaya é fascinante. É um dos momentos clichês do filme, porque nos momentos finais da primeira parte de Duna, nota-se que eles vão ter um caso amoroso e ele previu que ele encontraria essa personagem, lembrando disso. Então era de certa forma óbvio que os dois se encontrariam, mas a química dos dois, o jogo de cena, essa intimidade presente de cada um dos personagens, essa construção do amor é muito bem feita e convidativa aqui. Mas esse amor presente entre os dois pode se entrar em um conflito à medida que o Timothée Chalamet vai adquirindo cada vez mais poder sobre as suas mãos. Quando se entende isso, nós percebemos uma nítida transformação desse personagem. É muito sutil as transformações dele, de um jovem que tem um dever em suas mãos, mas que tem também planos futuros perante aquele povo, perante o seu império, e à medida que vai tendo esse poder em mãos e dominando o povo de Arrakis, entende-se que alguma coisa deve estar errada. E a primeira pessoa que percebe essa mudança é a personagem da Zendaya, que é uma personagem fascinante também. É uma personagem muito corajosa, destemida, extremamente valente em relação aos conflitos, mas é ao mesmo tempo amorosa e carinhosa perante os seus personagens. A química dela com o Chalamet é maravilhosa. O Austin Butler é o principal antagonista do filme, ele é de uma frieza e de uma perversidade impressionante. Não queira entrar em conflito com esse personagem ou bater de frente com ele, vai perder, vai sobrar muito pra ti. Ele é muito perverso, ele tem vários trejeitos e caras e bocas, mas é um personagem muito temido no filme e é apavorante a presença dele e as ações que ele comete. Ele não tem piedade alguma em relação a isso. E o conflito dele com o Chalamet é um dos momentos grandiosos do filme. É uma luta épica fascinante e que a fotografia do filme contribui muito bem para esse conflito. O Javier Bardem está ótimo como o principal mentor do Timothée Chalamet e também líder dos povos de Arrakis. Ele é o que mais acredita na ideia de que o Paul Atreides é o grande salvador daquele povo e ele acredita muito na potência do Timothée Chalamet, então é ele o principal comunicador em relação a isso. No primeiro filme, eu achava a melhor performance de todo o elenco a da personagem da Rebecca Ferguson, porque o lado materno presente na personagem contribui muito bem para as reações da personagem. Aqui tem uma
bela diferença. Aqui ela se torna uma espécie de mentora em relação àquele povo. E é ela que tem a missão de contribuir para o desenvolvimento desse salvador presente no personagem do Timothée Chalamet. Esse lado materno vai do personagem do Chalamet para o povo todo. Nos momentos finais do filme anterior de Duna, a gente descobre que a personagem está grávida e aqui é muito mais evidente no segundo filme, pois a relação dela com o seu feto é um dos momentos marcantes para o desenvolvimento dessa personagem. E a relação dela com esse feto traz questionamentos sobre o verdadeiro futuro de Duna. A batalha final é impressionante e muito bem esquematizada. Um dos momentos marcantes para mim é quando eles cercam todo o Palácio Imperial e domina aquele lugar com aquelas criaturas. É um momento muito marcante para mim, visualmente impressionante e um verdadeiro épico. O trabalho de efeitos especiais aqui é formidável. O filme tem um ritmo muito bom, tu não se cansa mesmo com quase 3 horas de duração, mas a passagem de tempo no filme é que é um dos grandes problemas, porque em um dado momento o personagem do Javier Bardem desafia o Paul Atreides. Ele aceita esse desafio e de repente esse desafio é cortado. Não sabemos a conclusão desse desafio, dessa cena, e isso acontece em alguns momentos do filme. E a passagem de tempo é de certa forma conflituosa em relação aos dias que se passam durante o filme. Será que se passam uns dias de uma cena para outra, ou é uma semana, uns meses? Isso não é muito bem estabelecido aqui. O final do filme conclui muito bem a história, mas ainda assim ele dá uma brecha para uma possível continuação. Sim, já era de se esperar, já que em entrevistas anteriores o Villeneuve disse que faria uma trilogia juntamente com uma adaptação do primeiro e segundo livro do Frank Herbert, então sim, teremos uma continuação dessa história. E o que nos resta é esperar para mais uma aventura desse universo de Duna. Duna é um épico fascinante e impactante graças à direção de Denis Villeneuve. Vale muito ir ao cinema. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até!